Olá. Salve, salve, bem-vindo, querido. Ótima tarde para você, ótima tarde para vocês que vão chegando aí, que assistirem depois. Não percam nenhum instante, porque por mais que o tempo seja pouco assim, né, em lives, mas eu faço questão de agradecer não só a você, não só quem assistir, com todas as polêmicas, agradecer ao Titio Zuckerberg, porque o Instagram está ficando bem instável ultimamente, está ajudando aí. Se não fosse essa ferramenta, nós teríamos que encontrar outras formas mais talvez mais complicadas para a gente, né, lidar com lives e afins, e tem sido uma ferramenta muito incrível de conexão de pessoas. Tanto que nós somos aqui, eu posso dizer que eu sou da Zona Oeste porque eu sou vizinho, eu sou aqui de Itaguaí, do lado aqui de Santa Cruz. E, então eu tenho um pé em Campo Grande, tenho um pé em Santa Cruz, muita gente bacana aí, o pessoal do Baque Mulher que eu tive aqui com entrevista um tempo atrás, aqui eu sei que são queridas suas também. Entre o pessoal do Trigos da Rua, entre outros aí, Josefina, só pessoal que só de falar já arrepia, porque é uma galera que faz coisas incríveis e que não é badalado, mas movimentam, né, um carinho aqui, uma energia tão gostosa na nossa região, que assim como a Baixada é uma região totalmente esquecida pelos nossos governantes e que a gente está aí para isso. E graças a pessoas como você, Cauã, muito bem-vindo. A vocês que estão entrando aí, gente, obrigado pela audiência, pela parceria. Espalha pra todo mundo aí, manda fofoca pra geral, fala que tá tendo sorteio de iPhone, sei lá, inventa uma mentira aí, fala pra todo mundo, só, não pode perder, que o negócio é louco, vai ter sorteio no final, pra todo mundo poder ouvir o que o Cauã tem pra nos enriquecer, porque eu tenho certeza que mais do que a troca, a gente sempre pode deixar uma coisa rica um pro outro. E antes de eu fazer uma primeira pergunta, que é a pergunta que dá todo sentido para esse trabalho que eu tenho feito aqui do Café com Autoestima, eu peço para você se apresentar, né, dá o seu cartão de visita, que se forem olhar o seu perfil, a pessoa já se perde de tanta coisa absurda, mas quero que você faça aí com as suas palavras esse primeiro momento. Então, queria te agradecer, Thiago, queria agradecer a galera aí da Injeção de Autoestima pelo convite. Fico muito feliz e é muito gratificante estar nessa tarde aí de domingo trocando essa ideia com vocês. Meu nome é Cauã Lopes, pessoal, tenho 21 anos, sou aqui da Zona Oeste, nasci na comunidade do Cesarão, sou filho adotivo da Senira, do seu Alexandre, né? A gente aí da família Lopes vai Com dominar esse certeza. mundo aí, como você também. Sou o mais jovem membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Fundei o coletivo Cultura Zona Oeste com diversos amigos aí que constroem de forma coletiva arte e cultura através a arte e cultura sendo resistência na Zona Oeste, né, de forma gratuita, para potencializar e minimizar essa desigualdade de investimento cultural que a gente tem na Zona Oeste, né? E aí, através da juventude, a gente potencializa nossos dons, nossos talentos para mudar a nossa realidade, né? Ah, fui gremista, fui ocupante de escola em 2016, acompanhei algumas audiências e algumas plenárias, na época que a Maria era viva, na Comissão de Educação. Sou LGBT, sou negro, e aí a gente está atuando durante esse período de pandemia, se reformulando cada dia mais como essa pandemia tem impactado as vidas daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem se organizado juntamente com a juventude local através de uma prática de assistência, mas se diferenciando de uma prática assistencialista, mas ao mesmo tempo que a gente entrega uma cesta básica, ao mesmo tempo que a gente entrega medidas preventivas do Covid-19, o uso do álcool em gel, a máscara, a gente também conscientiza a população que sempre se encontrou em situação de vulnerabilidade, não só durante esse período de pandemia. Sim. Então, fazer esse diálogo com quem está na base, mas ao mesmo tempo de fazer com que quem está na base reconheça que está na base, mas também que pode mover as estruturas. E aí, desse período que a gente entende, né? Do nosso reconhecimento de fala, da nossa potência de ocupar os espaços, um sobe, vai puxando o outro, vai puxando a outra, e para que todas e todas tenham uma vida mais digna. São algumas coisas muito legais aí eu também fui ocupante de 2016 para trás, apesar de parecer que não, já Uhum. sou
um veterano aí de 15 anos do meu ensino médio, pelo menos, faz um tempinho já, então eu estive nas primeiras greves, lá do Pedro II, FATEC, Cefet, Colégio Mendes de Moraes, entre outros, lá em 2000 alguma coisa, 2004, 2005. Foram minhas primeiras aventuras com essa vivência de a gente compreender nosso papel, não que o aluno não é só aquele que vai para a escola assistir aula, é aquele que zela pelo patrimônio educacional também, é aquele que compreende, Sim, né, onde o professor, ele não é nem subvalorizado, onde o professor ele é desmerecido, é humilhado, entre outras questões, num país como esse, que é rico de uma diversidade absurda de pensamentos, a gente vê o que a gente está vendo. E sim, quem está assistindo aí, cuidado, no melhor dos sentidos, os lobbies vão dominar o mundo, porque a gente não veio para cá, para esse planeta, para ser figurante. A gente tem que realmente fazer, né, com essa brincadeira ou não, mas fazer a compreensão de que quando a gente percebe o nosso, né, não só local de fala e de pertencimento, mas de poder que nós temos de fazer mudanças, de sermos agentes de mudança da nossa volta, né, fazer essa contribuição, como você mesmo falou. E tu fala uma coisa legal em relação já de caráter da educação. Acho que antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer a pergunta que é a que eu faria de começo mesmo, que é a que dá sentido para o trabalho aqui. Quem que é o Cauã Lopes pelo Cauã Lopes? eu sou um jovem que sempre buscou sonhar muito, né? Desde pequeno, eu gostava muito de desenhar, então desenhava na rua, pegava papel de cor para desenhar, para pintar. E aí eu fui me encontrando, me reinventando e me reencontrando durante a minha juventude. E eu sempre me perguntava, hoje até mesmo continuo fazendo essa pergunta, de que o meu eu criança seria. Será que eu me perguntava, será que o meu eu criança vai ser o meu eu adulto, né? Sim, Será que a gente muda de personalidade? Será que a gente, sei lá, esquece de tudo que a gente está vivendo e vai trazendo recordações e aquelas recordações mais antigas ficam na latinha? Mas eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu estou encontrando durante esse período de pandemia um propósito de vida que é impulsionar diversas outras juventudes a estarem inseridas na política, né? E de diversas formas. A organização política ela pode ser uma organização de fundo de quintal, né? De debate do preço do pão, do debate do preço da roupa, do tênis, né? sim. Sobre a democratização da escola. Então a gente pensa sobre isso, sabe? Enquanto jovem. E aí, remando contra a maré, né, o corpo do Cauã, ele também é revertido de diversos pilares que a sociedade tenta impor, né? Então, potencializar a juventude através dos nossos corpos, enquanto jovens, gera uma perspectiva enorme de resistência. Então, eu, como jovem, penso que eu tenho me tornado a cada dia um instrumento de resistência para reverberar para outros jovens que é possível a gente estar ocupando, que é possível a gente não perder nossa identidade, nosso sorriso, a nossa voz. E no momento que a gente tiver que gritar, a gente vai gritar. No momento que a gente tiver que estar junto, a gente vai estar junto. No momento que a gente tiver que dançar, a gente vai estar dançando. Mas a gente não pode esquecer de onde que a gente veio e para que a gente veio ao mundo, que é para deixar um mundo mais democrático para aqueles que estão vindo aí e também trazer em memória a luta daqueles que vieram antes de nós. A gente sempre tem feito. O que a gente pode começar a fazer com pequenas iniciativas, tipo essa que você comentou, de repente chamar uma galerinha no grupo do WhatsApp, que pessoal, vamos fazer aqui uma reuniãozinha no final de tarde, compra ponto, compra salsicha, e a gente se reúne e conversa. Como é que a gente pode começar a fazer pro agora, de repente cada um no seu Skype, no seu WhatsApp, o que a gente pode começar a fazer para diminuir esses 38% de jovens que, né, gritam nessa estatística? Então, eu penso que a gente precisa. Eu vi um filme que é um filme muito legal, que fala sobre Nunca Me Sonharam, né? Que é um filme que ele é muito poético, que fala sobre essa questão de. Seria um erro muito grande a gente falar no Brasil que a gente é uma juventude só. Nós somos diversas juventudes, né? E aí a gente tem nesse plural de juventudes realidades que são realidades bem diferentes do que a gente costuma entender. E
é isso, 38% da juventude ou não está inserida, né, no mercado de trabalho ou não está na escola. E aí essa pergunta que a gente faz, onde é que está essa juventude, né? Se não está no trabalho formal, pode se encontrar no trabalho informal. Se não está na escola, onde é que está? Tá trabalhando? Tá na mão de obra braçal? E é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Eu acredito que a nossa organização, enquanto juventude, precisa a cada dia cotidianamente romper a bolha de caminhos progressistas. Como, por exemplo, hoje todas as nossas organizações, enquanto partido, enquanto movimentos sociais, tiveram que aprender a se organizar virtualmente. Então, fazer um ativismo digital, por exemplo, né? Sim, Então, as organizações que é a União Brasileira dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, tem se prestado cada dia mais é, solícita e presente nas redes sociais, e aí você vê que o tamanho e a potência que essa juventude tem, que exonera um ministro, né? Que adia o Enem, que garante o direito do Fundeb, sim, se posiciona quando um ministro da Educação fala de forma equivocada sobre a questão das cotas, né? E aí zomba da etnia do próximo. E aí os estudantes vêm se posicionando efetivamente pela garantia de sua educação e pela garantia também da sua própria imagem enquanto Ministério da Educação, que tem uma visibilidade mundial, né? Que representa diversos estudantes. sim, E também sobre a questão do ensino à distância, né? E aí, para a gente falar sobre juventude, eu acredito que a gente precisa se organizar, né, cada dia mais sobre essa questão de fazermos organizações, né, como essa, como um café da tarde virtual, chamamos os nossos amigos para debate, tentarmos deliberarmos alguma coisa possível para garantir o direito da nossa juventude, juntamente com o pessoal da Unicef, em diversos órgãos e diversas organizações que lutam pela garantia do direito da criança e dos jovens, dos adolescentes. Numa outra contrapartida, a gente também não pode deixar de esquecer que 4% da nossa juventude aqui no Rio de Janeiro não tem acesso à internet, né? Então, isso é uma situação bem alarmante a partir de uma realidade que tanto nos aflige. Quando a gente se encontra num período de pandemia e aí os sistemas pedem para que a gente tenha veracidade e continuidade nos ensinos, mesmo sendo à distância, a gente pode entender que o governo ele reafirma a máxima a magnitude da desigualdade social, né, na parte de educação. Então, isso é muito assustador para a nossa juventude, né? Então, não só a juventude, mas acredito que todas as pessoas que estão inseridas no sistema educacional. Hoje a gente tem idosos, né, no sistema de ensino, no supletivo, e a gente precisa democratizar esse pensamento como um todo, né? Daquelas pessoas que não estão sendo assistidas. E sim, aí, o que que a gente faz com essas pessoas? O que que a gente faz com esses jovens? Então, a gente traz esse debate para aqueles que têm a oportunidade de estar em diálogo, como a gente, e aí, até ao mesmo tempo, trazendo essa visibilidade de uma realidade real também, sabe? Sobre essa sim, questão da desigualdade e acesso à informação. Informação é algo muito libertador. Então, se você tem isso é, antecipado, você, como um jovem, se emancipa, né? com certeza. Politicamente, democraticamente, na parte de educação. Sim, Então, acesso à informação é um acesso à liberdade. E quando a juventude não tem esse acesso à informação, aqueles que têm o acesso à informação precisam se movimentar para garantir a vida, né, dessa juventude. Quando a gente não tem acesso à informação, a gente não tem vida, a gente não tem embasamento, a gente não tem estudo, a gente não tem liberdade. E quando a gente se encontra aprisionado, a gente precisa encontrar em outros jovens uma alternativa de luta, uma alternativa de saída para democratizar esses espaços, né? Que é a escola, que é a universidade, que são os espaços culturais. Então, eu acredito, Tiago, que a oportunidade e a trajetória que a gente tem seja nos organizarmos ainda mais, formalizarmos
pensamentos e compartilharmos nossas trajetórias, nossas realidades locais, enquanto corpo, enquanto jovem, para que faça jus e visibilidade de uma realidade real que precisa de mudança, e essa mudança precisa ser urgente, sabe? Eu achei muito interessante a pergunta do Alexandre, muito obrigado por essa pergunta. Tiago, quando a gente pensa sobre essa temática que é muito importante, a gente também trazer esse debate para cá, a gente sabe que todos os setores, né, governamentais estão numa sensação de sensibilidade, e de entender que cada setor é importante, Sim, né? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. E quando não exerce esses direitos, né, esses fazeres e essas obrigações dentro dessas secretarias, tem um grande impacto social e econômico para a população carioca, para a população brasileira. sim, E aí, quando a gente, no início da pandemia, pelo que eu me lembro, a gente entrava em debate sobre essa questão do ensino à distância, e o secretário de Educação pautava muito sobre isso, sobre os sistemas educacionais, e aí sugeriam alternativas de instrumentos através do Google Classroom, promovendo o ensino à distância. Alguns reitores de algumas faculdades se posicionavam referente a essa realidade, né? Mas mesmo assim, a realidade sobre a não democratização desse espaço, ela sempre foi pautada, né? Quando esse debate veio à tona. sim, E eu acredito, Thiago, que quando tivermos o nosso novo normal, né, pós-pandemia, acredito eu, nós, eu digo, enquanto sociedade, sim, enquanto governantes, enquanto presidente, teremos que ter a sensibilidade do entendimento do período que a gente atravessou. Por que eu te digo isso? Porque é muito importante que todas essas secretarias, esses ministérios estejam em perfeito estado para garantir o direito dessas pessoas. Porque a gente pensa dessa determinada forma que é, essa realidade ela vai se perpetuar. É uma realidade difícil, dura. E aí você tinha me feito uma pergunta, como é que a gente faz para garantir isso de forma popular? Pelo poder do povo, pelas organizações, tantos pré-vestibulares sociais têm se organizado, o Emancipa, o Mais Nós, o pré-vestibular do Jacarezinho, o pré-vestibular da Maré, inclusive Marielle Franco foi pré-vestibulando da Maré, e aí você vê a potência de ocupar os espaços e ter esses instrumentos dentro das periferias, que é um surgimento popular, né, de organizações comunitárias, mas que reverberam mudanças indescritíveis na vida individual de cada jovem, de cada pessoa dentro dessas comunidades. Então, a gente teve organizações aí que foi doe um 4G, doe um celular para um jovem de periferia, tenha um conhecimento de um jovem sem acesso à informação, compartilhe, que tentamos alcançar esse jovem. Então, isso tem de um cunho relevante indescritível, porque a gente fala sobre essa questão do coletivo. Nós não podemos estar próximos nesse período, mas nós podemos sim, através de ações populares que visam garantir a vida e o acesso à informação, justamente nesse período, coletivizar, né, esses instrumentos e essas alternativas para minimizar a desigualdade imposta mesmo. Essa desigualdade ela vem desde 50 anos atrás, né? Desde o momento que houve a proliferação dos morros, das periferias, as segregações do nosso povo, a gente vem ocupando cada dia mais espaços, dizendo que a gente está ocupando a cidade e essa cidade é nossa por direito. sim, Então, as ferramentas e as alternativas estão na mão do povo, está na alternativa daqueles que vêm garantindo ainda mais o direito de vida e o direito de permanecer. E aí, aí ele está mandando aí, ó, o agora para estudar.org.br. E é isso, são alternativas independentes, alternativas sim. populares que estão na luta para garantir e minimizar essa desigualdade territorial que a gente enfrenta há bastante tempo. Vamos juntos, porque juntos a gente consegue transformar o mundo.